Bom dia, 26 de outubro de 2020. A semana começou com 4 casos de acidentes domiciliares em Feira de Santana. Mais tempo em casa, mais risco de acidentes domésticos. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 110 mil pessoas são hospitalizadas por ano no Brasil. Na hora do desespero, você deve ter passado por isso. Muitas pessoas não sabem como agir, ou pior, até tentam ajudar, mas por falta de conhecimento, acaba prejudicando a situação. E agora, com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, a preocupação e os cuidados com esses acidentes devem ser redobrados, não é isso, Tamires? É isso, Nara, e por isso a gente pede a sua atenção para a estreia de hoje, com participação de 4 doutoras especializadas, com dicas simples e eficientes e pode salvar a sua vida em caso de emergência. A nossa primeira convidada é a doutora Isabelle Alves, com especialização de alergia e imunologia e com participação também da doutora Ana Beatriz Reis. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início falando sobre picadas de insetos. Picadas de insetos são bem comuns, principalmente em lugares em que podemos ter mais contato com a natureza. Mesmo sendo bem comuns e inofensivas, na maioria das vezes, é comum que elas se curarem em um curto período de tempo. Outras são mais infecciosas e podem inchar um pouco mais do que o normal e causar danos à pele. Existe a picada por abelha, aranha, carrapato, pulga, formiga, vespa, mutuca, entre outros. A mais comum é a picada de abelha. A maioria das picadas de abelha não é grave. Quando acontece a ferroada, é injetado um veneno que provoca dor intensa no local, vermelhidão, queimação, coceira e inchaço. Esse veneno normalmente não faz mal e não é prejudicial para a maioria das pessoas. No entanto, se você tem uma reação alérgica a picadas, ou se você é picado por várias vezes por um enxame, eles podem ser fatais. As manifestações clínicas podem ser alérgicas e tóxicas, que são por múltiplas picadas. Nesse caso, o ideal a se fazer é remover o ferrão imediatamente. Não faça isso com os dedos nem com uma pinça, porque o ferrão possui toxinas que, se liberadas na pele, irritam ainda mais. Então, pegue um cartão de crédito ou algo que você possa raspar. Pode ser um palito de picolé, uma régua ou algo do tipo. Faça a raspagem do ferrão para removê-lo completamente da pele. Em seguida, lave abundantemente com água e sabão. Faça com peças de gelo para evitar a coceira e o ardor e desinflamar o local. Em caso de mais sintomas, procure um médico. A nossa segunda convidada é a doutora Milena Teixeira, especialista em queimaduras e cirurgião plástico, que irá explicar sobre o tema queimaduras com participação de Franciele Rodrigues. A queimadura é toda lesão traumática que acontece na pele e está associada aos agentes externos. Esses agentes externos são produtos químicos, corrente elétrica, radiação ou até mesmo plantas e animais, como por exemplo lavas, urtiga e água-viva. Temos 3 tipos de queimaduras: queimaduras térmicas, queimaduras químicas e queimaduras por eletricidade. As queimaduras térmicas, elas são provocadas por fonte de calor, como por exemplo fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes e o excesso de exposição ao sol. Já as queimaduras químicas, elas são provocadas por substâncias químicas em contato com a pele ou até mesmo através de roupas. E as queimaduras por eletricidade são provocadas por descargas elétricas. Bom, a queimadura ela pode atingir além da pele, atingindo os músculos e ossos. Cada queimadura ela tem a sua classificação de acordo com o seu tamanho e sua profundidade. Podemos ter queimadura de 1º grau, de 2º grau e de 3º grau. A queimadura de 1º grau, ela atinge a camada da superfície da pele, apresentando a vermelhidão, inchaço e dor, mas sem formação de bolhas. Já a de 2º grau, ela atinge a camada mais profunda da pele, apresentando bolhas, avermelhidão, inchaço, dor, coloração variável da pele e o desprendimento das camadas da pele. E a de 3º grau, ela atinge todas as camadas da pele até chegar aos ossos. Agora, a Franciele Cerqueira, ela vai demonstrar uma simulação de como deve fazer esse procedimento nos primeiros socorros. Socorro, neném! Vem! Vai, fica aí segurando uma olha no braço. Independente se a queimadura for de 1º, 2º ou 3º grau, o indicado é que a pessoa coloque a queimadura em água corrente, porque a água vai resfriar e vai aliviar a dor.
Logo após você lavar com água, você pode colocar uma gaze ou um pano limpo. Jamais esfregue, só passe para secar e depois o indicado é que você vá à unidade de saúde mais perto da sua casa. Jamais coloque essas coisas que as pessoas costumam colocar, como manteiga, café, óleo de comida ou alguma pomada que você tem em casa, porque pode piorar a situação. E também não fure as bolhas, pois depois vai demorar mais para o tecido se regenerar. A nossa terceira convidada é a doutora Maria Luísa Venas, que irá explicar em caso de um acidente domiciliar com ferimentos o que deve ser feito, com participação de Maria Clara Reis. Boa tarde, agora eu vou falar ferimentos em acidente doméstico. Bom, ferimentos são rompimentos da pele por objetos cortantes, como faca, foice, enxada, caco de vidro, ou perfurantes, como prego, espinho, ossos pontudos. Todos os ferimentos, logo quando ocorrem, causam dor, sangramentos e são vulneráveis a infecções. Sempre que ocorre um ferimento, seja leve, como as escoriações, e profundo, como as feridas, haverá hemorragia, que é a perda de sangue. Dependendo da quantidade de sangue que sai do corpo pelas feridas, pode levar à morte do acidentado. Os cortes são um dos tipos de ferimentos que acontecem com frequência em casa. Existem diversas formas de se machucar, seja com a faca na cozinha, escorregando no chão molhado, pisando em cacos de vidros ou esbarrando em objetos pontudos. É importante saber cuidar do ferimento para que ele não infeccione. A seguir, Maria Clara vai mostrar os primeiros socorros em casos de cortes. Oi, você lava na água corrente. Lava na água corrente. Enxuga com uma toalha limpa. Coisa com limpa. E depois faz o curativo. E bota um esparadrapo ou um band-aid para o sangue não parar de sangrar. E para finalizar, a nossa última convidada é a doutora Vitória Silva, coordenadora do Centro de Informações Toxicológicos da Bahia, que vai falar um pouco sobre intoxicação de gás de cozinha, com a participação de Williane Freitas. As intoxicações, que são um conjunto de sinais e sintomas tóxicos resultantes da exposição às substâncias químicas, podem ocorrer após a ingestão ou a inalação de intoxicantes. Agora, vamos falar sobre o monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro responsável por causar uma das intoxicações mais fatais e comuns. Ele pode ser liberado durante incêndios, automóveis vedados ou fogões. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, as moléculas de carbono se ligam à hemoglobina e assim acaba dificultando a circulação e a distribuição de oxigênio no sangue, podendo assim causar uma morte por asfixia. Então, os principais sintomas causados por asfixia de monóxido de carbono são dores de cabeça, dores abdominais, vômitos, confusão mental e fraqueza. Agora, vamos ver um passo a passo caso haja uma intoxicação por monóxido de carbono. Se a vítima estiver consciente, o que fazer? Desligue o aparelho que pode ter liberado o gás. Abra todas as janelas e portas para que haja a circulação do ar. Retire a vítima do local. Se possível, leve-a para um local ao ar livre, colocando-a em uma posição confortável. Logo após, chame a emergência. Se a vítima estiver respirando e inconsciente, o que fazer? Desligue o aparelho que pode ter liberado o gás. Abra todas as janelas e portas. Porém, não corra o risco. Evacue o local e leve a vítima para um ambiente externo com ar livre. Verifique a respiração da vítima e haja de acordo com as suas condições. Chame a emergência. O que fazer caso a vítima não estiver respirando? Alerte o serviço de emergência ou peça para alguém fazer isso. Comece a ressuscitação cardiopulmonar. E assim termina a primeira edição do Jornal Nobre.
Obrigada pela audiência e tenham todos uma boa tarde.